Boa noite. Boa noite. Bom estar aqui. Eu queria que você abrisse a sua palavra. À vontade. Tem um celular aqui, ó, um celular. Abra a sua palavra em João 14. João 14, a partir do verso 8. Todos encontraram? Amém? Esse amém está fraco, hein, gente? Todo mundo encontrou? João 14, 8. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Senhor, muito obrigado por esses versos. Eles são tão especiais. Tão especiais. Fala ao nosso coração, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos num tempo muito especial, upgrade. Nós queremos dar uma alavancada em tantas coisas nas nossas vidas. E nessa noite nós pensamos um pouco sobre relacionamentos. Como ampliar os nossos relacionamentos. E aí eu pensei nesse texto. Esse texto é tão especial. Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Queridos, é tão importante ver os relacionamentos na Bíblia. Mas talvez nenhum fosse tão importante quanto o relacionamento que Jesus desenvolveu com seus discípulos. E é interessante porque nesses versos eu observo claramente os desejos do coração do homem. Filipe disse muito claramente no começo desse diálogo, desse importante diálogo: Senhor, mostra-nos o Pai. Queridos, como eu vejo aqui tão claramente um desejo que está nos nossos corações, um desejo que está em mim, um desejo que está em você.
Aliás, nós somos movimentados, os nossos dias acontecem, porque esse desejo fundamenta a nossa história. Mostra-nos o Pai, nós somos atraídos por isso. Todo ser humano que caminha, irmãos, não se engane, todo ser humano que caminha atraído pelo Pai. E talvez você diga, não, pastor, mas os ateus dizem que Deus não existe. Hoje eu até conheci 2 deles. Passei por tantos casas de vida, uns 5 casas de vida. Em um casa de vida, tinha 2 que se declaravam ateus. Se autodeclaravam ateus. E estavam lá no casa de vida, ouvindo o Evangelho. No fundo, até aqueles que confessam a não existência de Deus, estão atraídos pelo mesmo horizonte, Deus. Eles lutam diariamente, mês após mês, ano após ano, para negar aquilo que sempre os atraiu, Deus. Somos atraídos pelo Pai. Somos atraídos. O Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E mais do que isso, aqui está um desejo claro no coração do homem. O ser humano não nasceu para ficar só. O ser humano nasceu para os relacionamentos, sobretudo o relacionamento com o Pai, mas o nosso coração, o seu coração, o coração humano deseja se relacionar. Não somos mônadas, queridos. Não fomos criados para a solidão. Crie um ser humano na solidão e você verá o que esse ser humano se tornará. Não, fomos criados para os relacionamentos. Há algo que nos atrai. O nosso coração não nasceu para ficar sozinho. E a coisa mais clara é quando você vê um solteiro desesperado para casar. Que ficar sozinho, o cara faz cruz e tudo, sozinho de jeito nenhum. Eu quero me relacionar. Quantas pessoas desejam relacionamentos sérios? E quantas pessoas às vezes procuram, pastor, eu estou desesperado, eu estou desesperada, eu preciso conhecer alguém, eu preciso conhecer o meu príncipe encantado, eu preciso conhecer a minha princesa encantada, porque no fundo, o coração está pulsando por um desejo de relacionamento. Os nossos corações são movidos pelos relacionamentos. Queremos cada vez mais amigos, queremos cada vez mais conversa. E a coisa mais clara, e a coisa mais óbvia, a coisa que prova o que eu estou dizendo, sobretudo agora no tempo pós-moderno, são as redes sociais. Irmãos, nós vivemos em comunidades. Você já parou para reparar nisso? Vivemos em comunidades. As pessoas nos colocam nas comunidades sem a gente querer, às vezes, porque elas querem relacionamento. Elas desejam um relacionamento. Toda vez que alguém marca um aniversário, eles me colocam num maldito grupo. Meu aniversário, aí bota 50 pessoas, e 50 pessoas falando. Quando eu vou ver no grupo do WhatsApp, tem 5 milhões de mensagens, e eu vou lá e pergunto assim, quando é o aniversário, onde vai ser, endereço, horário, quem está fazendo aniversário? Aí quando respondem, eu digo assim, um grande abraço, que Deus abençoe vocês, eu estarei no aniversário. Porque no fundo, o ser humano deseja relacionamentos. Nessa conversa de Filipe com Jesus, um desejo claro para um relacionamento sério, íntimo. Senhor, mostra-nos o Pai. Nós queremos relacionamentos sérios. Queremos amigos. Queremos a nossa família. Queremos um bom namorado.
um bom noivo, um bom marido. Eu já fiz muitos enterros de pessoas incrédulas, de pessoas cristãs, sinceras em Deus. E por mais que você diga no enterro, ela foi para os braços do Pai. Ela já está na eternidade, naqueles braços confortáveis do Pai. Por mais que você, com palavras verdadeiras e bíblicas, porque existe a eternidade, por mais que você diga, ela está no céu agora, lá não há sofrimento, ela descansou, ela estava sofrendo muito, a doença estava comendo o corpo dela, ainda que você diga claramente onde essa pessoa está, o coração do que chora deseja o relacionamento. Mas eu queria tanto, pastor, quantas vezes eu já ouvi isso, irmãos? Quantas vezes, mas pastor, eu queria tanto estar perto dele, estar perto dela. O nosso coração deseja relacionamentos. Mas uma outra coisa que eu percebo nesse texto é, Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. O nosso coração anseia pelos relacionamentos, especialmente um relacionamento com Deus. Nós queremos cada vez mais intimidade com o Pai, queremos cada vez mais nos aprofundar num relacionamento verdadeiro com o Pai. Nós desejamos isso, mas quão verdadeiro é? Quão claro é perceber que às vezes as nossas expectativas nos enganam? Filipe disse, mostra-nos o Pai. Jesus virou para aquele discípulo e disse, Filipe, você está há tanto tempo comigo, meu irmão. Há tanto tempo, quem me vê a mim, vê o Pai. As nossas expectativas sabotam o nosso coração. Filipe passou tantos anos, percorreu tantas ruas, subiu os montes, desceu os vales, viu as curas, ouviu com os seus próprios ouvidos as palavras de Jesus, as parábolas, as histórias. Ele viu os cegos enxergando, os surdos ouvindo, os coxos andando, os paralíticos andando, os leprosos sendo purificados. Filipe viu tudo isso com os olhos, ouviu tudo isso com os próprios ouvidos, tateou tudo isso com as próprias mãos, mas chegou num tempo, naquele relacionamento com Jesus, que ele disse, mostra-nos o Pai. Às vezes as nossas expectativas são tão grandes, que deixamos de ver o óbvio. Há pessoas que pensam num Deus tão espetacular, que quando Deus chega numa brisa, ele não percebe o agir de Deus. De quem você se lembra quando pensa a brisa? Às vezes queremos tantos terremotos, tantos movimentos, tantos ventos, e nada disso, perceba bem, nada disso é impossível, irmãos. Sabe o que eu estava pensando essa semana? Que a gente esvaziou a Bíblia. Deus falava de tantas maneiras, de tantas formas, e hoje nós resumimos a fala de Deus num púlpito.
como se Deus estivesse resumido a um púlpito e a um pregador batista para falar. Deus falou através de mula, Deus falou através de sonhos, Deus falou através da voz audível, Samuel, Samuel. Deus falou através de gestos, Isaías andou nu. Deus falou de tantas maneiras e nós esvaziamos o falar de Deus no púlpito. Deus pode falar com você de uma maneira extraordinária. Irmãos, Deus fala através dos sonhos, Deus fala através dos animais, Deus fala através das visões. Pedro estava lá em Atos 10, um lençol desceu com alimentos impuros, e ele dizia: eu não vou comer esses alimentos impuros, e a voz dizia: não torne impuro aquilo que eu tornei puro. Deus falou através de visões. O Apocalipse foi construído através de uma visão. Esvaziamos o agir de Deus, esvaziamos o falar de Deus. Mas por um outro lado, irmãos, há pessoas, há sociedades tão espetaculares, que quando Cristo vem numa brisa, quando Deus vem numa brisa, Ele dispensa. Mostra-nos o Pai. Filipe queria algo espetacular. E quando ele viu Jesus, o filho de um artífice, um pobre que conduzia uma meia dúzia de pessoas pelas ruas da Galileia e que ia em direção à morte em Jerusalém, ele disse: não, mostra-nos o Pai. Eu não consegui ver o Pai ainda, eu quero ver algo extraordinário. Eu quero ver algo extraordinário. Alguns outros religiosos também desejavam isso. Eu quero ver algo extraordinário. Jesus disse: nenhum sinal será dado, apenas o de Jonas. Nós somos a sociedade do espetáculo. Nós fazemos de tudo um grande espetáculo. Veja a crise política, econômica do nosso país. Fazemos de tudo um espetáculo. E queremos o espetáculo das manifestações de Deus. E aí quando Deus vem numa brisa, nós dispensamos o lugar secreto dos nossos quartos. Sabe por quê? Porque nós gostamos do espetáculo, nós gostamos de ser vistos, nós gostamos de ser ouvidos, nós gostamos de ser aplaudidos. Vai para o teu quarto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Jejuamos não porque ansiamos a presença de Deus. Jejuamos às vezes para mostrar na sociedade do espetáculo que também nós somos atores. Nós também somos atores. Você que jejua, pinte o seu rosto, penteie o seu cabelo, coloque a melhor roupa para ninguém reparar. Sabe por quê? Porque o Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas nós somos a sociedade do espetáculo, e quando nós queremos ajudar o mais pobre, fotografem. Porque não faz sentido ajudar o pobre se não tiver ninguém fotografando. Fotografem, só para que as pessoas vejam o quão solidário é o meu coração. Jesus disse assim: você já recebeu tudo. Os aplausos você já tem. Você quer aplauso? Agora eu te digo, o que os aplausos te acrescentam? Jesus disse: ó, vai para o teu quarto, que a tua mão esquerda não veja o que a direita está fazendo, nem o que a direita. Vai para o teu quarto, pinte o seu rosto, não participe da sociedade do espetáculo. Não participe da sociedade do espetáculo. Senhor, mostra-nos o Pai. Eu quero um grande espetáculo.
Filipe, por que você criou tantas expectativas? Não foi só Filipe não, irmãos, tantos outros discípulos, tantos outros religiosos que chegaram até Jesus, eu quero te seguir. Jesus disse assim, ó, a raposa tem os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos? Aí vem as desistências, porque nós gostamos da sociedade do espetáculo, nós gostamos dos grandes prazeres, nós gostamos dos grandes movimentos, mas ser como Jesus foi, poucos querem ser. Fazer o que Jesus fez, poucos querem fazer. Isso é tão claro, irmão, sabe por quê? Porque eu estou dizendo isso? Ah, mas você está falando só dos relacionamentos com Deus? Não. Às vezes nós criamos, meninas, expectativas tão grandes do príncipe, que deixamos de ouvir as brisas. Não sei se você entendeu a metáfora, mas deixa eu explicar aqui para você. Às vezes você viu tanta Cinderela, irmãos e irmãs, que você criou uma expectativa de um príncipe perfeito. Ah, pastor, eu quero um bonitão com um tanquinho aqui na barriga, que seja um leitor de Dostoiévski, que goste de música clássica e que goste de gostos requintados da culinária francesa e que consiga declamar as poesias de Pablo Neruda e que também seja um crente fiel, dizimista e que seja também um espiritual que fale em línguas. Essa pessoa não existe não, viu, irmã? Criamos uma expectativa de um homem tão perfeito, que talvez nem Jesus de Nazaré se encaixaria nos teus desejos, porque ele é pobre, Jesus. E tem menina que já quer entrar numa relação com o rapaz ganhando milhares, não quer construir do início. E aí criam-se expectativas exorbitantes. Uma vez conversei com uma jovem que ela disse assim, pastor, eu quero um jovem que ganhe 20 mil reais. Falei, tadinho, nós vamos descobrir esse jovem aonde? Onde que nós vamos descobrir esse jovem? Vai ser difícil achar esse jovem. Criamos expectativas tão grandes que vendemos a nossa própria alma pelas expectativas que criamos. Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse assim, Filipe, você está tanto tempo comigo, mano, tanto tempo comigo, quem me vê, vê o Pai. Irmãos, nós nos perdemos tanto com as expectativas que criamos. Por exemplo, às vezes nós criamos expectativas de igreja tão perfeitas, que quando a igreja é igreja, pronto. Eu costumo dizer que igreja é igual a Arca de Noé, irmãos. Tem um monte de animal e uma família crente. Fede, mas é melhor estar dentro dela. Queridos, o que eu estou dizendo é, igreja tem um monte de gente. Mas igreja... Não, irmãos, você criou uma expectativa errada. Leia os evangelhos, leia Atos dos Apóstolos, veja os conflitos tão claros e narrados ali. Pedro e Paulo discutindo um com o outro, Barnabé rompendo com o apóstolo Paulo na segunda viagem missionária, Evódia e Sintique, duas mulheres de Filipos com problemas, um jovem lá em Corinto que estava dormindo, tendo casos sexuais com a sua madrasta. E aí? Qual igreja do Novo Testamento serve para você? Ah, mas a igreja de Éfeso foi uma igreja extraordinária. Foi uma igreja extraordinária. Mas João lá no Apocalipse disse assim, vocês abandonaram o primeiro amor.
Eu queria ser da igreja de Laodiceia, uma igreja tão rica. Disse Jesus através de João: vocês são tão ricos, mas pobres por dentro. Recebam de mim o ouro refinado. Vocês têm tantas terapias conhecidas no mundo, mas os seus olhos não enxergam, vocês são cegos. Vocês têm a melhor lã, as melhores indústrias têxteis, mas vocês não conseguem nem se vestir. Vai lá para a igreja de Laodiceia, vai para a igreja de Éfeso, vai para a igreja de Corinto, vai para a igreja de Tessalônica, que os cristãos estavam abandonando o trabalho, porque estavam esperando o retorno de Jesus. Jesus está voltando, vou largar o trabalho. Criamos expectativas tão altas, que quando nós nos encontramos com a igreja, não gostamos dela. A igreja somos nós, irmãos, e você é mais um para trazer os seus defeitos. Igreja é cheia de defeitos, cheio de conflitos, cheio de vacilações, mas é assim mesmo. Deus ama o ser humano, Deus entregou o Filho dele pela igreja. Temos que amar a igreja, temos que nos amar, irmãos. Nós somos a única instituição hoje que preza pelos valores de Jesus. Se não nos unirmos, o movimento enfraquece. Há pessoas que lutam por heróis que continuam morrendo com suas overdoses loucas. Se não pelas drogas, pela overdose da corrupção. Há pessoas que vão às ruas para lutar pelos corruptos. E nós estamos aqui enfraquecidos na igreja, mimadinhos porque alguém magoou. Não, mas porque ele disse uma palavra. Irmão, pega essa palavra e lance no Sheol. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos a noiva escolhida por Cristo. As palavras não nos estacionarão, não. As palavras não nos paralisarão, as palavras não encontrarão os nossos corações como solos férteis, não. Nós somos a igreja de Jesus. Nós vamos ter que caminhar para frente, nós vamos ter que ir em direção à concretização desse reino, e nem o inferno vai segurar, irmãos. Nós somos a igreja de Cristo. Nos unamos como irmãos, ainda que com defeitos, diante do propósito mais extraordinário da vida e da existência: fazer o Pai conhecido. Fazer o Pai conhecido. Fazer o Pai conhecido. Não há coisa mais extraordinária na vida do que fazer o Pai conhecido. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A conversa de Jesus com Filipe termina aqui. Uma das conversas mais importantes do Evangelho de João, porque mostra a unidade do Filho com o Pai. Quando nós pensamos em relacionamentos, nós falamos de expectativas. Às vezes criamos expectativas que são exageradamente diferentes do normal. Tão grandes que deixamos de enxergar o óbvio. Mas no fundo, o nosso coração quer se relacionar. O coração humano é aquele que busca por outros. Nós queremos outros, queremos novos relacionamentos. E a grande verdade é que nós queremos relacionamentos mais profundos.
Quando falamos de relacionamentos profundos, sinceros, não há como retirar os nossos olhos daquilo que está claro no encerramento do diálogo de Jesus com Filipe. A unidade. A unidade. O Pai estava unido ao Filho, e o Filho estava unido ao Pai, de maneira que eles eram tão unidos que, se mostrasse a face de Jesus, se mostraria simultaneamente a face do Pai. Você já viu aqueles relacionamentos que vão se tornando tão profundos que um vai se parecendo com o outro? É interessante ver, eu tenho poucos anos de casado, mas é interessante ver como que hoje eu me pareço mais com a Priscila e a Priscila se parece mais comigo. Irmãos, eu tinha um problema sério com dinheiro. Você era corrupto? Não, não é isso não, irmão. Calma. Está ouvindo tanto de corrupção que você está achando que todo mundo é corrupto. Calma, irmãos. Eu gastava às vezes dinheiro sem ficar olhando quanto que no mês isso seria. Jovem normalmente é assim mesmo, ele vai gastando, compra um negócio ali, compra outro negócio ali, compra ali. Quando ele vai ver, ele gastou R$500 no mês de bobeira. E eu era um desses caras assim, que ia comprando um negócio ali, compra outro negócio, compra um picolé paleta, e depois compra mais um sorvete, compra um chiclete, não sei o que. Quando vai R$500 jogados no lixo e para o prejuízo de nossa saúde. E aí, quando eu me casei com a Priscila, ela é o contrário. Normalmente se pensa assim, a mulher é gastadora. Mentira, irmãos. Mentira. Algumas mulheres e alguns homens são gastadores. Perfeito? Amém, irmãos? Não tem uma questão de gênero envolvida aí. Eu te provo. A minha esposa é a pessoa mais pão dura que eu conheço no mundo. Irmãos, ela faz cálculo. Teve uma vez que eu estava lá no Citar América, e faltava 30 segundos para ir em direção ao carro e tirar o carro do estacionamento. Eu disse assim, amor, vou pagar aqui. Ela, como assim? Faltam 30 segundos. Eu falei, amor, vamos pagar essa porcaria desse estacionamento, porque 30 segundos eu não vou conseguir, nem se eu fosse o Deus Todo-Poderoso, eu conseguiria tirar o carro em 30 segundos aqui. Não, ela exigiu, nós tivemos que ir para o carro, tirar e tal. Pão duríssimo, irmãos. Esses dias eu estava passando na Copenhagen assim, e aí tinha lá um ovo de Páscoa de R$600. Aí na hora eu falei assim, se eu compro um ovo de Páscoa desse, a Priscila acho que me queima vivo, como os cristãos no jardim de Nero, irmãos. Se eu presentear minha esposa com presentes caros, é um problema. Teve uma vez que eu fui comprar uma cesta de café da manhã para a Priscila, para fazer uma coisa, ela descobriu. Irmãos, ela me ligou, como assim cesta de café da manhã? Se você vai no supermercado, você compra todos os elementos com 50% mais barato. Foi o que eu fiz, fui no supermercado, comprei todos os elementos da cesta e fiz um café da manhã. Irmãos, hoje eu me pareço mais com a Priscila. Virei pão duro. Não gasto à toa mais. E ao mesmo tempo, a Priscila hoje se parece mais comigo. Eu sou uma pessoa de relacionamentos, gosto de conversar com todo mundo, conversa com todo mundo, para lá, para cá, conversa, vem para cá. Oi, você aí que está aí, não sei o quê, não te conheço não, mas eu quero te conhecer agora e tal. Em 30 segundos eu faço um relacionamento com a pessoa, ela me entrega o telefone, o endereço da casa dela, já me chama para tomar café. Porque eu sou assim desse jeito. A minha esposa é o contrário. A minha esposa, não é porque ela é mal educada, não, ela é mais tímida. Mais tímida, muito tímida, precisa ficar mais na dela, mais quietinha, ela não fica aparecendo e tal, não, ela fica mais na dela, por causa da timidez. Hoje não, irmãos,
ela é expansiva, conversa com todo mundo, chama todo mundo lá para casa. Minha casa, cada dia, tem um casal diferente, um discípulo diferente, e a gente faz almoço e faz jantar para todo mundo e recebe todo mundo. A gente gosta de receber. Quando você vai ver a Priscila hoje, você não vê o quanto ela mudou. Sabe por quê? Porque os relacionamentos profundos nos tornam um. O maior exemplo, o relacionamento mais perfeito, foi o relacionamento de Deus e do Filho. Eles eram um. Veja o que diz o verso 30 do capítulo 10 de João. Eu e o Pai somos um. E o desejo do Pai e do Filho é que nós nos tornemos um, como eles são um. Será que você pode receber essa palavra nessa noite? Dizendo, eu quero ser um com o Pai. Amém, irmãos? Irmãos, Filipe começou a sua conversa dizendo, mostra-nos o Pai. Jesus disse assim, você está há tanto tempo comigo. Eu acho talvez o maior desperdício, como juventude eu estou dizendo isso, que nós podemos ter nas nossas vidas, é não nos tornarmos um com o Pai. Porque há jovens irmãos, que caminham a passos largos, para cada vez mais se distanciarem do Pai, porque os desejos e a busca desses jovens, não tem nada a ver com o reino de Deus. Queremos tantas coisas, queremos tanto glamour, queremos tanto status, queremos tanto reconhecimento social, queremos tanto dinheiro, casas de veraneio, queremos tantas coisas, que eu temo, irmãos, que a nossa geração, se não se render aos pés do Senhor Jesus hoje, ela se tornará em pouco tempo a maior adoradora do Deus Mamon de todos os tempos da história cristã. Uma geração viciada nas coisas, uma geração viciada no dinheiro, uma geração que é capaz de comprar um tênis de R$1.000, de comprar uma calça de R$300, não estou condenando isso, só estou condenando que às vezes temos um coração para comprarmos tudo isso, mas não temos um centavo para ajudar o próximo. Estão pedindo para poder ir lá no lixão de Gramacho, ajudar as crianças. Poxa, eles estão forçando a barra demais. Você quer o que, irmão, na igreja cristã? Quer que a gente monte um shopping aqui e ofereça opções de loja para você? Você está achando que igreja cristã é shopping? Igreja cristã é entregar-se completamente numa relação verdadeira, íntegra e cristã com o próximo. Se não estamos aqui para salvar o mundo, então não temos propósito de estarmos aqui. Convenhamos, saiamos aqui e gastemos todos os nossos dias, todos os nossos centavos, toda a nossa alma, todas as nossas roupas, todos os nossos carros, com os nossos próprios vícios. E saiba, ainda que você chegue no mais alto lugar, você não terá paz. Outros já foram e se mataram. Porque a paz que excede o entendimento, só Deus pode dar. Não vos la dou como o mundo a dá. Eu temo que a nossa geração seja a geração mais preguiçosa do cristianismo. Jovens com tanta beleza, com tanta estrutura física, que pensam em seus corpos, isso não é pecado, mas que vivem letargicamente quando o assunto é reino de Deus. Vamos evangelizar na praia, vai 10 gatos pingados. Vamos evangelizar no chão de Gramado, mais 10 gatos pingados.
Vamos evangelizar nas boates, 10 gatos pingados. Aonde a nossa geração, para onde a nossa geração está caminhando, irmãos? Você já evangelizou a sua universidade? Você já evangelizou os seus amigos? Você já evangelizou a moça que trabalha na sua casa? Eu acho que nós estamos vivendo um cristianismo errado. Nós precisamos mudar. Se o nosso coração precisa ser um com o Pai, então o nosso coração precisa respirar o que o Pai sempre respirou. E o que o Pai sempre respirou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único. Será que você respira o amor de Deus pelo mundo? Será que você respira o amor de Deus pelas pessoas? Queremos tantos relacionamentos, estamos em tantas comunidades do WhatsApp, estamos em tantas comunidades no Facebook, espalhamos tanto de nós através do Instagram, tuitamos tanto, mas somos tão superficiais na nossa relação com o Pai, no maior objetivo que temos quando nos relacionamos nas redes sociais, na faculdade e em qualquer lugar que a gente esteja. O maior objetivo dos nossos relacionamentos é mostrar a face do Pai. Talvez alguém pergunte, como namorar de forma que agrade o coração de Deus? Eu te digo, mostre com o seu namoro a face do Pai. Como honrar os nossos pais? Mostre a face do Pai. Queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu queria orar nesse momento por nós que estamos aqui. Para que a gente tenha uma unidade perfeita com o Pai. Eu acho que esse é o maior objetivo que nós temos. Irmãos, nós não podemos aceitar ser uma geração, não podemos aceitar ser uma geração que dispensou Deus. Nós precisamos agora, em nome de Jesus, faça assim com as suas mãos. Nós precisamos agora receber de Deus, nesse momento, a nossa maior missão. A nossa maior missão é ser uma geração que ama a Deus. É ser uma geração que ama tanto a Deus, que está consciente daquilo que Deus sempre quis. Revelar a sua face ao mundo. Nós precisamos ser a geração mais evangelística de toda a história do cristianismo. Amém, irmãos? Nós precisamos ser a geração mais mergulhada no óleo de toda a história do cristianismo. Amém, irmãos? Nós precisamos ser a geração mais cheia do Espírito Santo de toda a história do cristianismo. Nós precisamos ser a geração que vai revelar com paixão a face do Pai. Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Senhor, nós não queremos atravessar as nossas próprias vidas e chegar no final delas ouvindo:
Você está tanto tempo comigo e você não compreendeu? Deus, nós não queremos ouvir isso. Nós não queremos ouvir isso. Nós queremos, ó Deus, hoje, Senhor, vivermos uma vida de total intimidade contigo, de total intimidade com o teu Espírito, de prazer num relacionamento com o Senhor. Deus, eu já estou vendo aqui jovens andando nas ruas falando contigo. Eu já estou vendo aqui, Deus, jovens que fazem do seu dia um dia de total adoração ao Senhor, através do trabalho, dos estudos, do namoro, do casamento. Deus, nós queremos ter intimidade, nós queremos conversar com o Senhor, nós queremos pensar nas coisas do alto, nós queremos agradar o teu santo nome. Nós queremos viver o perfeito relacionamento que o teu filho viveu contigo. Eu e o Pai somos um. Porque não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. Deus, nós queremos dizer isso com a sinceridade do apóstolo Paulo, que tão bravamente viveu os seus dias, todos os seus dias pensando como Jesus pensou, amando o mundo como Jesus amou. Porque não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Que não seja, ó Deus, apenas uma palavra bonita que a gente saiba dizer, que seja a essência dos nossos relacionamentos contigo. Que não sejamos mais nós, mas que seja o teu Filho que viva em nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Amém? Deus possa abençoar muito a sua vida. Que você saia daqui, mesmo que eu tenha me excedido em algumas coisas, mas saia daqui motivado a viver a partir de hoje a vida mais extraordinária que você nunca imaginou viver, que você vai viver a partir de hoje, apaixonado pelo mundo, tendo o coração do Cristo pulsando em você, em nome de Jesus, amém. Abrace pelo menos 40 pessoas antes de você ir embora, dê um abraço gostoso aí na pessoa do seu lado, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém.